Record. Pronto. Então, estamos gravando. Eu vou começar a mostrar o cenário para vocês. A ideia desse cenário é entender o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo na economia mundial, tanto do ponto de vista das variáveis macro, né, de inflação, de câmbio, de juros, de desemprego, todos os acontecimentos, especialmente nesse ano 2020, com o estouro da crise do Covid, e olhar também variáveis financeiras, né, bolsa, taxas de juro, títulos públicos, tudo que diz respeito a efeitos da economia no mercado financeiro, que também é um tema bastante relevante para a gente entender, para a gente estudar. Então, eu vou começar mostrando a minha tela aqui, que eu fiz uma apresentação, com um cenário econômico básico de 2020, falando um pouquinho já do 2021 também. Só para me ajudar aqui, Christian, você está conseguindo ver direitinho a tela? Você que estava aqui me ajudando no... Sim, eu consigo ver. Na parte tecnológica, então vamos lá. Então eu vou colocar aqui no modo apresentação. E qualquer problema, vocês me avisam, tá? Deixa eu colocar assim, acho que fica melhor. Bom, então vamos começar a olhar alguns dados da economia brasileira e da economia mundial, especialmente da economia brasileira, que é o que tem mais interesse aqui para a gente. Começando por esse aqui, ó. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui na sala. Aqui. Então vamos lá. Bom, então vamos dar uma olhada na cara da economia brasileira com o impacto do Covid, né? E acho que é legal a gente começar olhando esse índice, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é um indicador bem legal que o Banco Central solta todo mês, e ele tem a vantagem de ser mais rápido do que a divulgação do PIB, que é o IBGE que nos fornece, só que demora praticamente 2 meses depois que o PIB fechou, que o IBGE divulga o dado. O IBCBR é um indicador auxiliar que o Banco Central constrói a partir de várias séries de, por exemplo, consumo de energia elétrica, fluxo de veículos em rodovias. O BNDES, o Banco Central usa um monte de índices para tentar divulgar de maneira mais rápida o que está acontecendo com a economia brasileira. Então a gente vê, e aí cada pontinho aqui é um índice, a gente vê o impacto brutal que o Covid teve na economia brasileira ali em março, abril desse ano, né? A economia despenca. A ideia desse índice é olhar todos os setores do Brasil, desde agro, passando por serviços, por indústria. Daqui a pouco eu já vou falar mais disso e abrir os indicadores para vocês verem. Mas o fato é que tem um choque brutal na economia brasileira em março e abril, em que o PIB despenca, né? Nessa medida do Banco Central, ele despenca quase 20 pontos percentuais, para depois começar a se recuperar em junho, julho, agosto, e agora nos próximos dias a gente vai ter a divulgação do IBCBR já fechado de setembro e de outubro. Vejam que no ano passado, e esse gráfico também dá uma indicação legal para a gente disso, no ano passado a economia brasileira não é que vinha essas coisas deslanchando, como, por exemplo, o governo vinha prometendo, né? Se a gente olhar o comportamento do PIB no ano passado, no ano de 2019, ali no eixo X, dá para ver que o Brasil ficou praticamente no 0 a 0, né? A gente estava no índice 140, caiu um pouquinho no primeiro semestre, subiu no segundo, e a gente fechou o ano praticamente no mesmo nível. No início de 2020 deu uma melhorada, e depois, logo, na sequência, veio a brutal queda da atividade econômica no Brasil, que é o Produto Interno Bruto, né? E depois de junho, julho, algum início de recuperação, e eu quero mostrar para vocês de maneira mais detalhada alguns índices em relação a essa recuperação. Uma segunda série que eu apresento aqui é a produção industrial brasileira. Esse eu acho que é um dado bem legal. A indústria representa 10% do PIB brasileiro, e é um setor bastante relevante porque é ela que processa o desenvolvimento tecnológico, que gera empregos ligados à inovação tecnológica, é um setor muito importante da economia. E por aqui a gente vê o mergulho que a indústria brasileira deu no Covid, né? Em março, abril, ali a gente chegou a ter uma queda da ordem de 20 pontos percentuais também da produção industrial brasileira,
e agora uma recuperação, a indústria se recupera de maneira mais rápida até do que os outros setores, do que o setor de serviços, principalmente do que o setor de serviços, né? Até porque o setor de serviços depende do distanciamento social. Distanciamento social por definição, ele tem a sua atividade bloqueada com o Covid, porque todo serviço que depende de interação direta, né, restaurante, cabeleireira, manicure, academia, todos esses setores realmente tiveram uma queda violenta e obrigatória. Então, eles derrubaram o setor de serviços. Espera aí, tem um monte de gente aqui para eu admitir aqui na sala. Então, para quem está chegando agora, eu dizia que o setor de serviços foi o setor que mais sofreu na economia brasileira por conta do Covid, né? Foi o setor que mais sofreu porque ele teve a atividade diretamente interrompida. O mais fácil de entender é o setor de turismo, né? As companhias aéreas mergulharam nessa crise. Aliás, ontem, com a notícia da Pfizer, da vacina, e a maioria das notícias que tem saído da vacina, daqui a pouco eu vou falar um pouco dos impactos no mercado financeiro de tudo isso aqui que a gente está vendo em termos de atividade econômica, mas eu estava vendo que, especialmente na segunda-feira, o preço das ações de companhia aérea explodiu no Brasil, não sei se vocês viram, né? Ações da Gol, da Azul subindo 20% no mercado por conta dessa vacina. Então, um dos setores que a gente vê despencando no PIB, vou mostrar na sequência, que é o setor de serviços. Um dos subsetores é o setor de companhias aéreas, que foi devastado, né? Foi literalmente devastado por conta da pandemia, assim como a parte de hotéis, restaurantes também, foi o setor que mais, foram os setores que mais sofreram. A indústria sofreu bastante, mas ela se recuperou de maneira rápida. A gente vê nesse gráfico da produção industrial brasileira, para quem está chegando agora, eu estava mostrando um longo histórico da produção industrial brasileira desde o início dos 2000, e a gente vê claramente aqui o que se chama de uma recuperação em V. Talvez vocês tenham visto também essa discussão na imprensa do formato da recuperação, né? Então, muita gente falando que vai ser em L, que vai ser em W, né? Que tem todas as letras do alfabeto aí, mas, de fato, na indústria a recuperação está em V. Inclusive, a gente enxerga 3 vezes nesse gráfico, né? Algo que durante o curso eu discuto com mais calma, mas a gente tem o V da greve dos caminhoneiros, que se dá ali em junho, julho de 2018, que é uma queda brutal e rápida da economia por conta da parada com a greve dos caminhoneiros, e depois há um retorno rápido, né? Também se desenha num V, e há o V da crise... Nossa, tudo bem? Para liberar o Gympass, o que precisa para liberar pelo Gympass? Pessoal, tem que agendar primeiro. Deixa eu fazer 2 pedidos para quem está chegando agora. Primeiro é para deixar o microfone no mudo. Entendi. Como é que eu consigo... Porque aqui não tem número, né? Vamos descobrir quem está falando aqui, é o Nicolas. Nicolas Câmbio, acho que é você que está falando aqui. Só um minuto. Eu queria pedir para deixar o microfone no mudo, ou, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, podem me interromper à vontade, tá? É só me interromper aqui e fazer a pergunta. Então, eu estava falando da crise de 2008, que foi também uma das crises dramáticas que a gente viu, não só no Brasil como no mundo, e esse gráfico mostra o comportamento da nossa produção industrial na crise de 2008, que despencou, também houve um V, depois ela voltou e se estabilizou ali em 2010, 11, 12 e 13. Produção industrial aqui em termos de volume, então a gente está falando de tudo que foi produzido no Brasil de carros, de autopeças, de móveis, de maquinários, de químicos, de remédios, né? Todo o setor industrial medido em termos de volume, tecidos, sapato, alimento, bebidas, está tudo nesse gráfico. Então, esse gráfico ele conta uma boa história para a gente do que vem ocorrendo no Brasil nesses últimos 20 anos. Algumas outras coisas que a gente pode fazer a leitura aqui, além do mergulho do Covid, dessa recuperação rápida, é que no segundo mandato do governo Lula e do governo Dilma, houve uma longa estagnação da produção industrial. Se vocês olharem ali no 10, 11, 12, 13, a nossa produção industrial ficou estagnada por um bom tempo.
Depois houve uma implosão no segundo mandato do governo Dilma, a atividade econômica implodiu, a produção industrial implodiu do número índice ali de mais ou menos 100 para 85, uma queda de 15% da produção industrial, que é uma queda bastante dramática. E desde então, a produção industrial brasileira fica patinando, andando de lado. Há uma recuperação no governo Temer, em 2017 até 2018, em que a produção industrial sobe um pouquinho, vai de 85 até 90 ali no índice, uma alta de 5%, fica oscilando nessa faixa e depois mergulha no Covid, agora em 2020, e apresenta uma recuperação rápida. Já o último dado que a gente tem já mostra que a produção industrial brasileira retomou o patamar de janeiro desse ano, de janeiro de 2020, a produção industrial brasileira. Agora, reparem que a produção industrial brasileira, de janeiro de 2020, ainda está num nível muito baixo. A produção industrial brasileira, se a gente colocar aqui, puxando a faixa de janeiro de 2020, que é praticamente igual ao nível de 2018 e 2019, a gente está falando de um nível de produção industrial equivalente ao que o Brasil fazia em 2004, 2005, né? Isso para dizer que a produção industrial brasileira está muito atrasada. A gente já chegou a produzir por mês 300, 350 mil veículos, agora a gente está produzindo qualquer coisa como 250 mil veículos, né? Então, há uma controvérsia aí grande na imprensa sobre a recuperação brasileira, se é um V, não é um V, e ao longo do curso eu falo com bastante calma disso, né? E há um V, claramente, tem um desenho aqui no gráfico, a produção industrial brasileira já retomou o patamar do início do ano, mas está longe de ter retomado aquele patamar de 2011 e 12. Então, a gente ainda está praticamente 15% abaixo do nível de produção de 2011 e 12. Então, o que é, obviamente, um resultado dramático. A gente está falando de 8 anos depois, o Brasil sequer conseguiu recuperar aquele nível de produção. E isso tem efeitos muito grandes em termos de desemprego, inclusive de perda de capacidades tecnológicas, de empregos em setores mais avançados e tal. Na sequência, eu vou já mostrar isso para vocês. Pegando casos aqui mais específicos, então aqui a gente estava falando de... depois eu vou deixar essa PowerPoint disponível para quem quiser, tá? Um indicador aqui mais específico que é, por exemplo, qualquer produção industrial, por exemplo, vamos olhar o setor de serviços, né? Eu estava fazendo aqui o contraponto de que a indústria se recuperou mais do que o setor de serviços, até porque o setor de serviços tem a dependência da interação direta. Pelo menos metade do setor de serviços depende da interação direta entre pessoas, que é o que justamente está proibido ou atenuado com as regras de afastamento social, né? Quando a gente olha para o setor de serviços como um todo, e aqui eu mostro para vocês o índice de volume de serviço sazonalizado, a gente vê que a produção do setor de serviços brasileiro está ainda, se a gente pegar o início ali de janeiro de 2020, no número índice 90, a gente está pelo menos 10% abaixo ainda do nível de produção de serviços do Brasil no início do ano. Então, aqui não é um V ainda, claro, a gente está na metade da perninha ali do V, e falta um bom pedaço para a gente percorrer, e isso tem a ver, obviamente, com os shopping centers que estão vazios, com as lojas que estão vazias, com os shopping center, academia, restaurante, balada, avião, hotel, né? Tudo isso que depende daquela interação direta que eu comentava com vocês. Então, o setor de serviços do Brasil sofre muito, muito mais do que o setor industrial, e o setor agro praticamente nem teve crise. O setor agro não parou de produzir em nenhum momento, até porque a alimentação aumentou até no Brasil por conta do auxílio de emergência. No mercado mundial, com a retomada do crescimento da China, e depois eu vou falar um pouco mais disso, também há uma forte alta de preços de alimentos e de commodities no mercado mundial, que inclusive bateu no Brasil, né? Ficou famoso a alta do arroz, foi um dos preços aí que explodiu no Brasil, mas se aplica também para soja, para trigo, milho, para as commodities minerais, minério de ferro, petróleo. Por incrível que pareça, todos esses preços estão aumentando muito em dólar no mercado mundial, e já vamos falar na sequência disso, porque está causando inflação no Brasil, tem efeitos inflacionários, a gente vai falar um pouco disso. Então, este gráfico do volume de serviços, que eu tirei do IBGE,
Essa é a famosa pesquisa mensal dos serviços, a PMS, assim como a anterior que eu mostrei para vocês é a PIM, que é a produção industrial mensal. Essa aqui é a PIM e essa aqui é a PMS, né? Ao longo do curso, a gente obviamente entra nos sites do IBGE com calma para ver todas essas pesquisas, em todos os outros sites de dados que a gente tem no Brasil, de Banco Central, de Ministério da Fazenda e lá fora também. Então, a PMS mostra que a gente está na metade do caminho e a PIM mostra que a gente melhorou bem já na parte industrial. Só para vocês terem um cheiro de onde esses dados vêm, eu coloquei aqui o licenciamento de veículos novos, né? Esse é um dado bem interessante também. O licenciamento de veículos novos, ele mostra, obviamente, quantos veículos foram licenciados no Brasil. E vejam que interessante essa série. Eu coloquei desde o início dos 2000, aqui também 2003. Então, o último dado que a gente tem de julho, agosto, mostra um licenciamento da ordem de 300 mil veículos no Brasil. E aqui nós estamos falando de caminhões, não motos, caminhões, ônibus, veículos leves e automóveis. Então, a gente conseguiu retomar o nível de 300 mil veículos, que é praticamente igual ao que a gente estava ali no início de 2019, mas todos os dados apontam para já uma recuperação do número de veículos licenciados agora em setembro, outubro, novembro, já praticamente igual ao início do ano, né? Então, para quem está chegando agora, esse histórico do licenciamento de veículos é um belo histórico do que está acontecendo no Brasil. A gente teve um momento vamos dizer assim, do pânico, né, do apocalipse sinal que aconteceu ali em março, abril desse ano, e uma recuperação rápida agora. Até eu fiquei surpreso, até não imaginava que a gente fosse observar uma recuperação tão rápida de produção e venda de veículos e, obviamente, de licenciamento de veículos, porque aqui a gente está falando dos veículos que foram licenciados, que foram vendidos. E isso puxa todo o setor industrial brasileiro, especialmente a cadeia de autopeças, toda a indústria automotiva, que é bastante grande e relevante para o Brasil. Olhando de novo o histórico do gráfico, ele é parecido com o que a gente vê na indústria como um todo. Vejam que a gente tem um pico de licenciamento de veículos que vai ali para 2008. Tem o mergulho da crise de 2008, que é a bolha imobiliária que estourou nos Estados Unidos. Aliás, só um parênteses para quem não assistiu, recomendo que assistam aquele filme Big Short, que é talvez um dos melhores filmes que explique o que foi a bolha imobiliária americana, o estouro da bolha imobiliária americana. Aliás, tem alguns filmes que, fazendo um parênteses aqui sobre a crise de 2008, que nos ajudam muito a entender o que foi essa grande bolha de imóveis que se criou nos Estados Unidos e que depois estourou e acabou criando uma crise catastrófica, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, né? E esses filmes são o Big Short, que é a grande aposta que passou no Brasil, o Inside Job, que é um documentário sobre a bolha imobiliária de 2008, que ganhou o Oscar de melhor documentário, eu acho que em 2010. O outro filme bem legal, que é o Too Big to Fail, Grande Demais para Falir, que também passou, acho que só na HBO, mas dando um Google aí vocês devem achar esse filme. E o Margin Call também, que é um filme bem legal, que tem um elenco de hollywoodiano, passou em vários cinemas. O Margin Call mostra o dia em que um banco, provavelmente o Goldman Sachs, começou a vender todos os títulos e derivativos ligados ao mercado imobiliário americano, né? É o dia em que a famosa crise do subprime, ou do estouro da bolha imobiliária, começou a acontecer lá nos Estados Unidos, que depois levou à queda da Lehman Brothers e todos aqueles eventos que a gente já conhece, né? E o Too Big to Fail é um filme que mostra a crise da perspectiva do presidente do Banco Central americano na época, que era o Ben Bernanke, e do Henry, também conhecido como Hank Paulson, que era o secretário do Tesouro, durante a crise de 2008. São filmes muito legais, para quem não assistiu, recomendam que vocês assistam, é muito legal. Big Short, Too Big to Fail, Margin Call e o Inside Job, né? Então, esses filmes ajudam a explicar, e tem mais de 10 livros escritos sobre o tema, mas é muito mais fácil e rápido e divertido assistir esses filmes. Eles nos dão uma ideia bem clara do que aconteceu ali na crise de 2008. Então, vejam que até o licenciamento de veículos no Brasil despencou por conta da crise de 2008. É o que a gente vê em abril, maio, junho. A crise estoura mesmo em outubro de 2008, quando quebra a Lehman Brothers, né? Esse foi o ápice, vamos dizer assim, o epicentro da crise imobiliária americana.
Depois há uma recuperação no licenciamento de veículos no Brasil, a gente volta para o patamar de 400 mil veículos por mês, chega a bater 500 mil veículos por mês, só que nunca mais o Brasil atinge esse nível de licenciamento de 500 mil veículos por mês. Depois o Brasil implode na crise do governo Dilma, especialmente ali do segundo mandato, o impeachment, uma implosão econômica, uma economia que já vinha desacelerando, implode, o licenciamento de veículos cai de 500 mil para 200 mil veículos por mês, pessoal. Vejam o tamanho do estrago que foi essa implosão da crise do governo. Devem se lembrar na época, eu me lembro bem das notícias, que era assim, 1.000 concessionárias foram encerradas no ano de 2016, né? Não sei quantas mil pessoas perderam emprego, foram demitidas no setor automotivo, na indústria, na produção de automóveis. Aliás, o ABC, o que tem acontecido no ABC em São Paulo, na região do ABC, ilustra de maneira bastante clara o que foi essa devastação da indústria automobilística brasileira. Inclusive, recentemente, não sei se vocês viram que a fábrica da Ford foi vendida para uma empresa que vai fazer galpões industriais, inclusive para usar como centro logístico para essa nova economia do digital, né, do varejo digital. Mas eu acho que é sintomático o ABC brasileiro, que era, né, ainda é um pouco, mas já foi mais uma região industrial muito, muito importante. É uma região que tem sido devastada, né? Pobreza e há uma perda de riqueza muito grande no ABC paulista que tem havido. Esse gráfico até ajuda a entender um pouco do que acontece no ABC, se quiserem. Vejam que a gente já teve um período glorioso aqui em que 500 mil veículos eram licenciados e depois a gente mergulhou para 200 mil. Aí uma recuperação no governo Temer, um pouquinho no governo Bolsonaro, saindo de 200 desse vale aqui de 200 mil veículos licenciados para algo como 320, 30 mil. Vem o Covid, que dá um mergulho, e depois há essa recuperação que a gente está observando. Quando a gente olha o setor de shopping centers, e uma maneira fácil de medir isso é olhando o volume de serviços, que eu coloco nesse gráfico, e aqui está dessazonalizado para tirar já efeito de Natal, desse tipo de coisa, a gente também vê um boom que houve ali na era do Lula e do primeiro governo Dilma, que eu chamo de uma bolha de crédito. A gente viveu uma grande bolha de crédito na era Lula-Dilma, com forte expansão de crédito, não só imobiliário, mas crédito para automóveis, para móveis e para tudo isso na economia. Isso promoveu um aumento de demanda e de consumo muito forte. Houve um aumento de preço de commodities no mercado mundial, que também ajudou muito a economia brasileira. Eu gosto de chamar esse período do Brasil de época do CCC, que é o ciclo de commodities, de consumo e de crédito. Os três pilares de crescimento do Brasil na era Lula e Dilma foi expansão do consumo, expansão do crédito e expansão de preço de commodities, que, aliás, quem cunhou esse termo foi o Luiz Stuberger, que, a meu ver, é um dos maiores gestores do Brasil, se não for o maior gestor de todos, né? Ele toca o Fundo Verde, para quem não conhece, é um fundo que tem quase 50 bilhões de reais de patrimônio. Ele mesmo deve ter uns 2, 3 bilhões de reais na física já de patrimônio, porque ele tá acertando já desde 1997 que eu acompanho ele, foi quando eu me formei em graduação em economia na FEA USP. Me formei em 98, ele já estava acertando ali na crise asiática, com o Fundo Verde já pegando na veia, né? Então ele acerta, realmente ele acerta muito, não à toa ele tem sob responsabilidade dele 50 bilhões de reais de gestão. E ele cunhou esse termo, que eu acho que foi muito feliz, que foi o modelo do CCC, que é o crédito, commodities e consumo, que foi o modelo que melhor explica a era Lula e a era Dilma. O problema desse modelo CCC é que ele é insustentável, porque o crédito não pode crescer de maneira infinita. Ninguém vai tomar crédito para todo sempre e, obviamente, que os bancos não vão financiar todo mundo para todo sempre. Então, esse modelo acabou se exaurindo ali por 2012, 13, 14, o que trouxe começou a criar uma onda inclusive de insatisfação, daquelas manifestações contra a Dilma, e aí desde então a coisa só degringolou, e aí o Brasil de verdade implodiu. Os shopping centers, para quem frequenta, também ilustram bem a situação brasileira. A gente teve uma época ali em 2012, 13, que não dava para entrar no shopping center, todos os estacionamentos lotados, os restaurantes lotados, as lojas lotadas, era um inferno.
Depois eles começam a ficar vazios, shopping centers começam a... E eu estou falando de todos os shopping centers do Brasil inteiro, tá? O legal do curso de macro, que a gente fica falando durante meses, né? O legal do curso de macro é que ele explica as macro tendências, ou seja, a pretensão do curso é explicar o que está acontecendo no shopping center no sul do país, no nordeste do país, no norte, no centro-oeste e no sudeste, né? E é um pouco isso mesmo, porque a bolha de crédito ela tomou conta do país inteiro. Na medida em que a bolha de crédito tomou conta do país inteiro, ela ajudou a encher os shopping centers do país inteiro. Então, frequentar um shopping center é quase que um passeio sobre a história econômica brasileira. Eles estavam lotados, bombando em 2012, 13, 14, começam a se esvaziar em 2015, 16, 17, com o estouro da bolha de crédito. Aí já estava bem mais tranquilo pegar uma mesa num restaurante, ir para um shopping estacionar seu carro. E depois eles implodem, chegam a ficar literalmente fechados em abril, maio, junho, julho desse ano de 2020. A gente vê no gráfico esse mergulho. E agora uma recuperação um pouquinho, enfim, uma recuperação de metade do caminho. Claro que esse gráfico, pessoal, não é um gráfico de shopping center, tá? Isso aqui é do setor de serviços como um todo, e parte relevante do setor de serviços, a gente abre no curso, a gente olha bastante o site do IBGE para entender quais são os subsetores. Parte relevante do subsetor do setor de serviços, do subsetor de serviços é shopping center e varejo, ou o que a gente chama de comércio, né? Então, eu só estou ilustrando um pouco aqui o que tem acontecido com a economia brasileira no Covid, mostrando esses dados. Outro dado da maior relevância para a gente é o desemprego. O desemprego no Brasil chegou no nível recorde. Esse dado está um pouquinho desatualizado, porque o último que a gente tem já está em 14%. Né? A gente vinha com um nível ali, o pico foi 13% em 2018. Essa série é um pouquinho mais curta. Se eu retroagir essa série até 2011, que é o início dessa pesquisa que a gente tem no IBGE, que é a PNAD contínua, que é uma pesquisa nacional por amostra domiciliar, a gente vê que a mínima de desemprego que a gente teve no Brasil foi qualquer coisa como 7%, 8% ali em 2010, 11. Né? Infelizmente, o IBGE mudou a pesquisa que ele usava. Antes era a PME, que era a Pesquisa Mensal do Emprego. Na PME, que tinha outros critérios e não era uma pesquisa por amostragem, como é a PNAD é muito mais completa. Na PME, o Brasil tinha chegado a um desemprego de 6% em 2007, 2008. Foi o menor nível de desemprego no registro aí dos últimos 20 anos. E agora o desemprego explodiu, foi a 14%, e também algo que a gente discute com detalhe no curso, só não é maior o desemprego porque muita gente parou de procurar emprego. Então, quando as pessoas param de procurar emprego, eles não são considerados no IBGE como desempregados, né? Que, aliás, é um troço meio esquisito, porque é como se, quando você desiste de procurar emprego, você não é mais desempregado porque você saiu da força de trabalho e deixou de procurar emprego. A gente tem uma conta que eu faço lá no banco com o meu time lá de gestores e de economistas, em que a gente vê que o desemprego no Brasil hoje estaria próximo de 20% se todo mundo fosse procurar emprego agora, né? Se todo mundo que desistiu voltasse a procurar emprego. Então, a situação do desemprego realmente está dramática no Brasil, dramática, e esse desemprego é fruto da implosão econômica que a gente viu por conta do Covid, né? Então, o Covid provocou uma explosão do desemprego na medida em que as empresas foram fechando, os shoppings ficaram fechados, ainda os serviços que dependem de interação social estão muito fracos, as companhias aéreas demitiram muita gente, as concessionárias demitiram muita gente, e por aí vai. Então, o desemprego, e isso a gente também fala bastante no curso, o desemprego ele é consequência direta do nível de atividade econômica. Na medida em que o nível de atividade econômica implode, é natural que o desemprego exploda, né? Aqui o nível de atividade econômica da economia brasileira que ainda não chegou no patamar pré-Covid, né? Então, o desemprego no Brasil justamente foi para as alturas porque a atividade foi lá para o buraco, né? A visão é que com a retomada da atividade, especialmente no ano que vem, possivelmente o desemprego volte a cair, mas o desemprego, a meu ver, ele ainda vai subir mais, até porque as empresas são lentas, né, na decisão primeiro de demitir, elas não saem demitindo de uma hora para outra, e quando elas demitem, elas demoram para recontratar as pessoas. Então, as empresas têm que ter muito claro que o cenário melhorou, que as vendas vão aumentar de maneira consistente,
para que elas, de fato, voltem a contratar pessoas que foram demitidas. Então, a meu ver, ainda o desemprego aumenta e depois ele, eventualmente, começa a cair no ano que vem. E um fenômeno mais recente, que eu não quero que essa aula aqui fique longa demais, a ideia é só meio que dar um panorama mesmo, para a gente falar, um panorama aqui de Brasil e falando um pouquinho da economia mundial, né? Para vocês mais ou menos verem o que a gente discute no curso. Eu não quero me alongar demais, mas eu quero falar um pouco de inflação, porque esse é um tema que voltou com bastante força no Brasil e é algo que a gente precisa tratar, né? E aí tem uma grande controvérsia, uma grande discussão no Brasil, na imprensa, da volta da inflação no Brasil. Estou só esperando aquela capinha da Veja com o dragãozinho, né? Não sei se vocês já viram, eu que acompanho a economia brasileira desde os 90, sempre que a inflação acelera, o dragão aparece na capa da Veja, né? Que é a volta da inflação. E é um tema legal para a gente discutir, porque inflação, quando a gente fala de inflação, não é tão trivial definir o que é inflação. Primeiro, entender que inflação é um aumento generalizado e persistente de preços. Mas de quais preços? E aqui eu coloco 4 índices para a gente parar para pensar um pouco nisso. Eu coloquei o IGP da FGV, o IPA da FGV, o IPC da FGV e o INCC da FGV. O que esses índices medem? Começando por baixo, o INCC é o Índice Nacional de Preços da Construção Civil, que é a curvinha verde, que está esquisito, está acelerando. A gente completou praticamente 3 meses já com inflação do INCC de 1,5% ao mês. Esse índice ele é muito importante porque ele indexa compra e venda de imóveis, especialmente os imóveis são comprados na planta. Em geral, eles são indexados por INCC, o saldo devedor, que você fica devendo lá, que você vai pagando ao longo da construção do prédio, você vai tomando reajuste via INCC. O INCC ele mede principalmente o custo dos insumos da construção civil. Então, o salário do pedreiro, areia, cimento, vergalhão, vidro, cobre, fiação, tudo isso. E os insumos da construção civil estão aumentando e estão aumentando de forma relevante. Então, existe aí, sim, uma inflação que corre na casa dos 5%, 6%, talvez até 7% ao ano do INCC. O IPC é o Índice de Preço ao Consumidor. O Índice de Preço ao Consumidor é o que está mais baixo no Brasil. A gente caminha para fechar com uma inflação esse ano de mais ou menos 3% no IPCA. Existem vários organismos que calculam a inflação do consumidor. Então, a inflação do consumidor ela é medida numa cesta de consumo padrão, né, de uma pessoa que ganha, por exemplo, no IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor do IBGE, numa cesta de consumo média padrão de uma pessoa que ganha entre 1 e 40 salários mínimos. Isso é o que mede o IPCA do IBGE, que inclusive é o que a gente usa, o Banco Central brasileiro usa para balizar o sistema de metas de inflação no Brasil, né? Quando a inflação sobe, o Banco Central aumenta os juros, quando a inflação cai, o Banco Central corta os juros, olhando o IPCA. O INPC do IBGE, ele calcula a inflação para a cesta de consumo de pessoas que ganham entre 1 e 10 salários mínimos. Tá? E aí tem o IPC da FIP, que é focado em São Paulo, o IPC da FGV, que eu mostro para vocês que está aqui. O que os indicadores de IPC mostram é que a inflação para o consumidor final está muito baixa ainda. Ela está correndo na casa de 3, 3,5% ao ano. Bem mais baixa do que o INCC. E, finalmente, a inflação pelo IPA, que é o Índice de Preços Atacado, essa sim está explodindo. Esse dado, inclusive, está desatualizado. Hoje ela já corre na casa de 25% ao ano. O IPA, ele mede o preço das commodities, principalmente de preços no atacado. Então, a gente está falando do preço do milho, do trigo, do minério de ferro, do café, do arroz, do feijão, do petróleo, da gasolina. Né? E esses preços tiveram um aumento bastante relevante por conta de 2 motivos. Primeiro, que houve uma desvalorização muito pronunciada, muito forte da moeda brasileira, o real chegou a bater quase 5,70, né? E todos esses preços desses bens que eu citei para vocês são determinados no mercado mundial, são preços que a gente chama no jargão econômico de tradables, ou bens transacionáveis. Então, o preço do milho, do trigo, do café, do arroz, da gasolina, da soja, de todas as manufaturas, de carros, de máquinas, equipamentos, são preços determinados no mercado mundial. Por quê? Porque todo mundo compra ou vende esses produtos no mercado mundial.
Vou dar um exemplo para vocês, arroz. Por que o preço do arroz explodiu no Brasil? Um dos motivos da explosão do preço do arroz foi que, com o Covid, os 2 maiores fornecedores mundiais de arroz pararam de colocar arroz no mercado mundial, que são quem? Índia e Tailândia. Índia e Tailândia respondem por quase 40% do mercado mundial de arroz, no comércio mundial de arroz. Eles interromperam o abastecimento do mundo, começaram a usar o arroz para eles mesmos, que obviamente eles comem muito arroz, e deixaram de ofertar ao mercado mundial. Então, o preço do arroz disparou no mercado mundial, né? Ao mesmo tempo em que a moeda brasileira se desvalorizou muito. O câmbio saiu de R$ 4,00 no início do ano para R$ 5,50. Isso fez com que o preço do arroz em reais explodisse. Depois se fez uma crítica, que é correta, ao governo que parou de usar aqueles estoques reguladores, porque, de fato, o governo, há uns 5, 10 anos atrás, operava com estoques reguladores em que ele vendia produtos agrícolas, especialmente, cuja oferta sofria uma quebra drástica, como foi, por exemplo, o caso do arroz, né? Claro, se a gente tivesse ainda esses estoques reguladores, o governo poderia atenuar um pouco esse choque de preços e segurar um pouco desse aumento que acabou indo para o consumidor final e especialmente para a população de mais baixa renda que consome muito arroz e feijão. Mas o fato é que o preço dos tradables aumentou muito em dólar no mercado mundial. Isso se deve à quebra de oferta de produtores importantes, como foi o caso do arroz que eu mencionei, mas também se deve a uma recuperação vigorosa da China. Quando a gente olha, por exemplo, soja, a China está consumindo a soja brasileira como se não houvesse amanhã. Minério de ferro também voltou a apresentar aumentos relevantes, né, muito por conta da demanda da China. Aliás, só um pessoal, desculpa, pessoal, só um comentário aqui que eu queria fazer. Quando a gente olha a produção de soja no mundo, muita gente acha que a China não produz soja, né? A China é o 3º maior produtor mundial de soja. Vejam vocês. Primeiro produtor, número 1 do mundo de soja é Brasil, segundo é Estados Unidos, terceiro é China. A China também está entre os 4 principais produtores mundiais de minério de ferro. Primeiro é a Austrália, depois é Brasil, depois acho que vem a China já, Estados Unidos ou China, produção de minério de ferro. Tá? Só fazendo aqui um parênteses, ao longo do curso eu falo bastante de China também, não dá para entender o que tem acontecido no Brasil sem entender um pouco do que vem acontecendo na China, né? E a China está se recuperando mais rapidamente do que todos os outros países do mundo no Covid. E isso tem aumentado a demanda pelas commodities que o Brasil produz. E, obviamente, que tanto uma alta de preço em dólares no mercado mundial desses bens chamados tradables, que também em economia a gente divide em tradables manufaturas e tradables commodities, a alta desses preços em dólar, somada à desvalorização cambial, acabou promovendo uma alta em reais muito forte desses preços, que é o que aparece no IPA. Eu diria que a volta da inflação no Brasil, se é que a gente pode colocar dessa maneira, se deve principalmente à desvalorização da moeda brasileira e à alta do preço em dólar de todos esses produtos tradables, tanto dos manufaturados quanto dos commodities. Tá? E, no final, aqui a gente tem o IGP, que é o Índice Geral de Preços da FGV, que é uma espécie de índice híbrido, né? Porque a composição do IGP é de 60% do IPA, 30% de IPC e 10% do INCC. Esse é um índice que veio da época de inflação alta no Brasil. A GV começou a criar vários índices, né? Inclusive tem o IGP-10, o IGP-DI, o IGP-M, que tem a ver com as janelas de coleta. Então, o 10 é de 10 a 10, se não me falha a memória, o IGP-M é de 20 a 20 de cada mês, do dia 20 até o dia 20, e o DI é do 30 ao 30. Se não for isso, é por aí, tá? Vocês podem até dar um Google depois e ver. O IGP também explodiu, porque, obviamente, que 60% dele é IPA. Então, e precisa tomar muito cuidado com esse índice, porque ele indexa muito contrato, indexa especialmente contrato de aluguel. Né? Se você for assinar um contrato de aluguel, jamais assine um contrato reajustado pelo IGP, porque, ao fazer isso, a pessoa que fez um contrato desse, ela contrabandeou a taxa de câmbio lá para dentro. Né? Então, quando você assume um contrato indexado em IGP, é como se você estivesse pagando um aluguel dolarizado. Né? Se a moeda brasileira desvaloriza 10%, 20%, 30%, seu aluguel pode ficar 3%, 4%, 5%, 6% mais caro, só pelo fato de você ter feito um contrato em IGP que tem o dólar como indexador. Não é um indexador formal, não sei se ficou claro aqui meu raciocínio, ele é um indexador informal, na medida em que
o IGP tem muita composição de IPA, e o IPA, que são os preços de atacado, tem muita composição de tradables, que são as commodities e as manufaturas, cujo preço é denominado em dólar no mercado mundial. Quando traduzido para reais, apresenta grande aumento, né? Até porque o produtor brasileiro, ele, se não vender aqui dentro, ele vai vender lá fora. Então, para ele é meio que indiferente. O preço do arroz subiu, se ele não conseguir vender o arroz caro aqui, ele vende para o mundo. Soja subiu, se não vender aqui, vende no mundo. E por aí vai. Essa é uma característica dos bens tradables que a gente fala bastante no curso. Bom, e já meio que caminhando para uma conclusão, a pergunta que a gente faz para o ano que vem é, mas então, a inflação voltou, a gente vai continuar tendo essa alta persistente dos preços, ou os preços vão parar de subir e a gente não vai ter inflação no Brasil? Como é que fica isso, né? E vale a pena olhar mais um pouquinho aqui outros indicadores de inflação para a gente tentar responder essa pergunta. Aqui é já o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor que o IBGE calcula, e ele tem várias divisões. A gente pode olhar a quebra desse índice por vários tipos de bens, né? Aqui tem uma divisão em administrados, serviços, alimentos e bens industriais. Vocês podem ver ali embaixo, né? O administrado são os preços ligados principalmente a tarifas públicas, que é energia, gás, pedágio, tarifa de ônibus, que tem contratos com concessionários, que mostram uma alta desprezível, acumulada em 12 meses, nem de 1%. Serviços, pessoal, 0,9% acumulado em 12 meses. Isso que eu digo, o setor de serviços do Brasil está devastado, né? Essa devastação do setor de serviços brasileiro que ancora a inflação para baixo. Então, aqui a gente está falando justamente do preço do estacionamento, onde você para o carro, do preço do corte de cabelo, da manicure, do restaurante, né? Todo esse setor de serviços está muito, muito, muito machucado e, obviamente, que não consegue aumentar preços, né? Isso aconteceu uma coisa que, para mim, inédita. Faz 4 anos que eu corto cabelo pelo mesmo preço, né? Na era Lula e Dilma, era um aumento de 10%. Cada vez que você ia cortar o cabelo, aumentava. Todo ano aumentava, sei lá, 10%, né? Agora faz 4, 5 anos que ele está parado. Então, quando a gente olha o setor de serviços, os preços estão realmente ancorados. Quando a gente olha bens industriais, que é o mais para a laranjinha ali, também não há uma alta relevante. Então, administrados, serviços e bens industriais estão com preço realmente para baixo. Agora, o alimentos explodiu. Quando a gente olha o preço de alimentos em 12 meses, está lá o 11,4, né, que é um nível altíssimo, e isso é o reflexo um pouco do que a gente estava vendo aqui no slide anterior. Vejam que aqui a gente tem o IPA, que é o preço do atacado, e a discussão que se faz hoje no Brasil é quanto dos preços de atacado serão transmitidos para os preços de consumo, ou seja, quanto do IPA vai virar IPC. E esse gráfico aqui nos ajuda a entender um pouco isso, porque aqui a gente tem o IPC, desculpa, aqui tem só, não tem o IPC, o IPCA acumulado em 12 meses, e de novo, pessoal, estou dando uma aula rápida, tá? No curso a gente vai ficar falando horas e horas e horas, até vocês não aguentarem mais sobre esse tema. Mas o IPCA acumulado em 12 meses no Brasil hoje está em 3%. Aqui a gente não tem o IPCA, aqui a gente tem quebra dele. A gente tem o administrado, são preços que estão dentro do IPCA, serviços que estão lá dentro, alimentos estão lá dentro e bens industriais estão lá dentro. O grosso da alta que a gente vê hoje no IPCA brasileiro se deve à alta de alimentos. Outros itens que começaram a subir mais recentemente foram passagens aéreas. Na medida em que o setor de turismo está renascendo, ainda que pouco a pouco, e os voos estão sendo retomados, as passagens aéreas têm apresentado alta muito, muito forte, tá? Uma outra medida que a gente olha bastante, especialmente no mercado, quando a gente vai falar de preços de ativos financeiros, de títulos públicos, inclusive títulos que a gente vê no Tesouro Direto, né, que são as NTNBs, elas são indexadas pelo IPCA. Quando você compra uma NTNB no Tesouro Direto, você ganha o juro dela mais o IPCA. Então, a gente olha também bastante para o IPCA e para medidas que a gente chama de medidas de núcleo de inflação. Que são as medidas de núcleo de inflação? A gente tira a variação, a maior variação de preços para cima e para baixo, né? Isso em inglês a gente chama de core inflation. Tem técnicas para você medir o núcleo da inflação. Aqui tem 3 que o Banco Central usa, ali no eixo X, que é a dupla ponderação, médias aparadas e exclusão. Mas a ideia genérica disso é tirar
tirar do índice os preços que mais subiram ou que mais caíram, para você ter uma ideia realmente do coração da inflação, do que está acontecendo com o coração da inflação brasileira. E o coração da inflação brasileira não está subindo, tá? O que essas medidas de core mostram, isso o Banco Central tem falado bastante na ata, nos comunicados, nas decisões de taxa de juros. Então, no final do dia, se vocês me perguntarem assim, Paulo, como é que vai ser a inflação ano que vem? Né? E eu, mexendo aqui na minha bola de cristal, até porque minha atividade como gestor de recursos depende fundamentalmente dessa bola de cristal que eu consulto, eu diria para vocês, olha, a inflação ano que vem está com cara de ser 3,5%. Tá? Por que 3,5%? Porque, primeiro, a gente tem um desemprego gigantesco, que vai ancorar o preço de serviços. Né? Não consigo ver o preço de serviços no Brasil subindo com 15% da população economicamente ativa desempregada, sendo que os que estão empregados, metade é informal, com salários muito baixos. Então, não consigo ver pressão inflacionária. Aliás, está até um artigo que eu publiquei no Valor na última sexta-feira, eu discuto exatamente isso. Depois eu posso mandar para quem tiver interesse. Não consigo ver pressão inflacionária vindo do setor de serviço do mercado de trabalho brasileiro. Né? E também enxergo a volta desses preços de atacado e da construção civil. Não consigo ver o preço do arroz subindo para R$60, R$70, R$80. O preço da carne é outro que eu esqueci de mencionar. A arroba do boi está em máxima histórica, de R$270, se não me falha a memória, assim como a soja também. Então, não consigo ver a carne indo para R$300, R$350 a arroba, até porque ninguém vai ter dinheiro para comer carne. Na medida em que o desemprego continua elevado e os salários não sobem, as pessoas não têm renda para pagar esses produtos muito caros, inclusive alimentos. Né? Então, o que a gente vê, já tem visto, é uma substituição desses produtos caros e esse próprio achatamento da renda, em que o salário não sobe, mas o alimento sobe, vai produzir uma desaceleração ainda mais importante de consumo. Então, na minha cabeça, ao longo de 2021, a trajetória desses IGPs, dos IPAs e dos INCCs é voltar para zero. Vejam que voltar para zero não quer dizer que os preços caiam. Tá? Para os preços caírem, esses indicadores deveriam ficar negativos. Voltar para zero quer dizer que os preços pararam de subir. Então, quer dizer que o arroz foi a R$40 e lá ficou. A carne foi a 260, 270 e lá ficou. Então, é importante entender o que é o nível de preço e o que é a variação de preço. Então, na minha visão, os preços param de subir, os índices zeram, estabilizam, e a inflação deve caminhar para mais ou menos 3,5% ao ano que vem. Tá? Agora, assim, eu costumo, como diz um amigo meu, fazer previsão é muito difícil, especialmente sobre o futuro. Né? Então, quem iria imaginar em janeiro desse ano que ia ter uma pandemia, que ia virar o mundo de ponta cabeça e provocar tudo isso que a gente viu. Né? Então, precisa tomar muito cuidado quando a gente tenta fazer esses prognósticos aí sobre o que vai acontecer no futuro. Né? Aqui a taxa de câmbio também, já estou acabando, para vocês terem um visual do que foi a trajetória da taxa de câmbio, que impactou muito nesses preços que eu estava mostrando para vocês. O câmbio saiu no início do ano de R$4, chegou a bater quase R$5,90 no estresse, no máximo ali do estresse da pandemia, voltou um pouco, agora estava em R$5,60 em setembro, chegou a bater R$5,70 com a vitória do Biden, com o otimismo de vacina, da Pfizer e tudo mais, houve uma apreciação enorme da taxa de câmbio. No curso a gente passa aulas e aulas e aulas falando da taxa de câmbio, ele voltou para casa dos 5,30, 5,40 e teve um impacto muito inflacionário. Né? E, por fim, o último slide que eu queria mostrar para vocês é o que a gente chama no mercado da curva de juros, da famosa curva de juros. E isso aqui agora pensando um pouco mais em gestão financeira mesmo, que é a minha atividade no dia a dia. Todo esse movimento, essa dança da economia brasileira e da economia mundial tem impactos muito importantes na taxa de juros. A taxa de juros é essa que afeta toda a estrutura de juros que os títulos públicos pagam, e a Selic, que é a nossa taxa de juros básica. Então, eu fiz um desenho aqui que eu tirei da Bloomberg, que são os formatos de curva de juros, né, e é legal ver como o Covid impactou a visão que o mercado tem da trajetória futura dos juros e inclusive da taxa corrente de juros, que é a Selic, da taxa curta. Como é que a gente lê esse gráfico? Então, cada curvinha aqui é de uma data, né? Então, a gente tem aqui a curva verde, que é agora de ontem ou antes de ontem, que é a mais recente, que é essa curvinha verde aqui.
A gente tem a curva branca, que é de 6 de novembro de 2019, um pouco antes de estourar o Covid. Aí a gente tem essa curva azul, vermelha e laranja com essas datas aqui de 5 de novembro, de 6 de outubro e de 6 de maio. O que quer dizer esse formato da curva? O formato da curva quer dizer o seguinte, que no juro curtíssimo aqui, seria o juro de 1 ano, o mercado enxergava, por exemplo, em 6 de novembro do ano passado, o mercado enxergava o juro de 1 ano adiante em 4,5%. Né? Agora, aqui no verde, que é onde a gente está hoje, o mercado enxerga de 1 ano adiante o juro em 2%. O mercado enxerga praticamente que a Selic vai ficar estável nos próximos 12 meses adiante. Então, o mercado mudou de ideia completamente. O mercado enxergava a Selic a 4,5% há 1 ano atrás, 4,5% olhando 12 meses adiante. Não sei se ficou claro, né? É daquela data de corte, 12 meses adiante. Então, daquela data de corte, que era 6 de novembro de 2019, olhando 12 meses adiante, o mercado imaginava que o juro ia ficar em 4,5%. Hoje o mercado imagina que o juro vai ficar em 2%. Então, já mudou completamente a cabeça do mercado, obviamente, porque estourou o Covid. Aliás, logo no estouro do Covid, eu coloquei aqui em 6 de maio, olhando 12 meses adiante, o mercado achava que o juro ia ficar em 3%. Não tinha caído a ficha ainda no mercado que o Banco Central poderia cortar o juro até 2%. Né? Isso no curto prazo, seria o juro de 1 ano aqui, que seria o 2022, que a gente chama no mercado do juro futuro, janeiro de 2022. Aí a gente pode ir estendendo o raciocínio ano a ano. Quanto que o mercado acha que o juro vai estar em 2023? Quanto que o mercado acha que o juro vai estar em 2024, 2027, 2029, 30, 31, 33? Essas taxas, e o que o mercado está sempre nessa curvinha, né? Então, o mercado achava que, há 1 ano atrás, o juro longo ia estar em 7, pouco abaixo. Hoje, o mercado acha que o juro longo, daqui 10 anos, vai estar em 8. Inclusive, essas taxas balizam os investimentos que vocês fazem lá no Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele replica essas taxas aqui do mercado futuro de CDI, que a gente chama mercado futuro de DI, e que também influencia as taxas de juros de títulos públicos. Enfim, essa é uma longa história que não dá para esgotar, obviamente, aqui nessa aula, porque a gente precisa ter praticamente uma aula toda só para falar da curva de juros e dos efeitos da economia, do cenário macro na curva de juros. Mas eu quis colocar isso aqui só para dar uma ideia para vocês também da importância de discutir os aspectos financeiros, né, o lado de finanças, de gestão de carteiras, de portfólios, do que acontece com bolsa, com câmbio e com juro, como resposta ao que está acontecendo na economia brasileira. Tá? Bom, enfim, eu vou parar por aqui, eu já falei bastante, falei mais até do que eu queria, mas a ideia dessa aula é tentar tratar, né, de maneira bem resumida um pouco do que está acontecendo no Brasil, do que aconteceu, do que vai acontecer, falei um pouquinho da economia mundial, né? E óbvio, lá no curso inteiro a gente vai ficar dias, meses, anos e décadas, né? Tô brincando, não é tudo isso, mas a gente vai ficar um bom tempo discutindo todos esses temas e mergulhando em todos esses detalhes e obviamente que a gente vai se aprofundar em tudo que eu falei aqui de maneira meio rápida e meio resumida, tá bom? Se vocês quiserem me fazer perguntas, tirar dúvidas em relação ao curso, em relação ao que eu falei aqui também, ou questões outras filosóficas, existenciais da vida de vocês que sejam, obviamente, relacionadas à economia, a gente pode falar um pouquinho aqui também. Eu queria deixar vocês à vontade, se alguém quiser fazer perguntas, enfim, por favor, podem abrir o microfone aqui e ficar à vontade para perguntar. Inclusive da questão logística operacional do curso, não sei se eu vou poder responder tudo, mas no que eu puder, eu fico à disposição. Alguém se habilita a tomar a palavra? Eu posso perguntar, professor? Vai lá, manda bala. Nos diversos gráficos que você mostrou, principalmente no de atividade industrial, no comecinho da aula, deu para perceber que já havia uma tendência de queda nos dados do Brasil, a partir de janeiro, fevereiro, período já antes da pandemia. O que você acha que explica que a gente já vinha nessa tendência e se faz sentido acreditar nisso, que era uma tendência que foi agravada aí pela pandemia? Boa, ótima pergunta, inclusive me fez lembrar que eu acabei de esquecer de falar, de explicar um dos porquês dessa recuperação tão forte do Brasil, né?
Eu vou até aproveitar rapidamente para preencher essa lacuna aqui da minha aula, que, na verdade, é uma das coisas mais importantes da aula. Por que o Brasil se recuperou em V? Né? E a grande explicação, a meu ver, está ligada ao auxílio emergencial, que foi uma injeção de 50 bilhões de reais por mês. 50 bilhões, pessoal, para vocês terem uma ideia, o orçamento de saúde do governo no ano inteiro é 110 bi. Então, o auxílio emergencial está injetando, está transferindo renda diretamente para as pessoas da ordem de 50 bilhões por ano. Tá? O orçamento todo público brasileiro é de 2 trilhões de reais. Então, em 6 meses, dá 300 bi, é mais de 10% do orçamento. É muito dinheiro que foi colocado no auxílio emergencial, que é importante dizer que não foi... Partiu do governo que queria dar 200 reais, mas depois foi para o Congresso, que queria puxar por 800 reais por mês, e acabou o presidente sancionando em 600 reais. Então, foi uma injeção de demanda, um auxílio muito forte. Também o programa de auxílio, aquele Pronamp do emprego, em que o governo paga salário usando recursos do seguro-desemprego para ajuda as empresas a pagar salário para quem não demite, também ajudou bastante na recuperação, tá? Agora, isto posto, a pergunta que você fez, o comentário que você fez está perfeito. O Brasil vem muito fraco desde a era da implosão do governo Dilma e do governo Temer. O Brasil não consegue decolar, tá? O Brasil se machucou demais no estouro da crise da bolha imobiliária da era Lula e Dilma. As pessoas ficaram muito endividadas, muito alavancadas, empresas também muito endividadas, e a implosão da economia e o estouro da bolha de crédito brasileiro machucou demais tanto as famílias quanto as empresas. O desemprego elevado também começou a colocar muita pressão para reduzir consumo. Enfim, o Brasil já vinha numa posição frágil, bastante frágil. Ele vinha meio que tentando sair da UTI por conta da implosão do governo Dilma, e a gente podia ficar falando aqui horas e horas e horas sobre o que causou o governo Dilma, se foi incompetência da Dilma, se foi impeachment, se foi lava-jato, se foram erros de política econômica da Dilma, enfim, dá para ficar horas e horas, e no curso a gente fala bastante disso. Mas o fato é que a implosão econômica do governo Dilma foi muito forte, machucou demais as empresas e as famílias brasileiras, e desde então o Brasil vinha meio que se arrastando. Se a gente olhar todos esses gráficos, depois eu vou deixar aqui disponível para vocês, a gente vê que não há decolagem, nem no governo Temer, nem com o Paulo Guedes, nem com o Bolsonaro. Há, na verdade, uma patinagem, né? O Brasil vinha patinando, e só que depois o Covid foi uma implosão numa economia que já vinha fragilizada. Tá? E, a meu ver, uma coisa que poderia ter ajudado era talvez investimento público, alguma medida do governo para auxiliar o setor privado, como ele acabou fazendo agora, né? Acabou fazendo. Ele trouxe a Selic para 2%, que foi a mínima histórica. Eu acho que o Campos Neto está fazendo uma gestão muito boa no Banco Central, muito boa. Eu não imaginava aliás, eu acho que a única coisa que funciona no governo é o Banco Central. Então, essa Selic a 2 tem ajudado muito. A gente vive, de novo, um boom imobiliário no Brasil, que, a meu ver, está muito ligado à Selic a 2%. A desvalorização cambial acabou ajudando um pouco a indústria também, e o auxílio de emergência injetou bastante demanda, bastante renda, especialmente nas camadas mais pobres. A gente viu até redução de pobreza e desigualdade nesses meses. Claro que precisa ver o que vai acontecer o ano que vem, mas o fato é que o Brasil ele vinha capengando já desde 2015, 2016, e o Covid pegou uma economia frágil, né? Diferente do que a gente vê nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vinha no pleno emprego, vinha crescendo 2%, 3%. Própria Inglaterra, Europa, vinha numa situação bem melhor do que a brasileira, né? É que o ponto da minha pergunta, professor, é mais no detalhe que a gente ensaiou uma recuperação no governo Temer ali, né? E isso não se manteve, né? Isso que chamou a atenção, assim, que nem essa tímida recuperação não conseguiu se sustentar, né? Teve um pouco de estímulos ali que ele fez, de liberar o FGTS, de fazer uma política fiscal um pouco mais frouxa, no sentido de ajudar a economia, mas depois ele mesmo parou com isso, né? A coisa do teto fiscal, do controle de gastos a qualquer custo, acabou tirando o ímpeto da economia, porque essa coisa do teto dos gastos é uma camisa de força muito violenta. Então, se o governo não gasta, necessariamente a iniciativa privada precisa gastar. Só que o que a gente tem visto no Brasil é que o governo não gasta, mas o setor privado também não gasta. Aí ninguém gasta. Aí a economia realmente fica parada, né? Então, eu acho que o governo Temer ele foi numa linha primeiro mais flexível e depois ele mudou para o registro de realmente de fazer um ajuste fiscal mais duro, e desde então a gente está assim, né?
Certo. Obrigado, professor. Boa. Patrícia Fiuza, você quer fazer uma pergunta? Estou vendo você aqui na minha tela. Eu não, só estou vendo sua aula. Certo. Patrícia Fiuza é suspeita porque ela é responsável pelo funcionamento da Escola de Economia. Então, ela está aqui para me ajudar se eu capotar aqui em alguma informação. É sempre um prazer assistir uma aula sua. Não, o elogio seu não vale porque você é suspeita. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode ser em relação ao funcionamento do curso também, logística, etc. E a gente está à disposição aqui. Mais uns minutinhos. Alguém se habilita a fazer o uso da palavra? Ficamos por aqui, então? Então, tá bom. Então, declaro encerrada essa sessão de aula de macroeconomia e a gente está à disposição para depois, quem quiser conversar com a gente, mandar e-mail na secretaria e tem os detalhes de inscrição, de matrícula para quem quiser fazer. E eu vou deixar também disponível essa apresentação. Basta falar com o pessoal lá da secretaria para quem quiser ter acesso. Tá? Tem meu e-mail também, se quiser anotar, é paulo.gala@fgv.br. E vocês podem ficar à vontade para me escrever, tirar dúvidas, fazer perguntas, o que vocês quiserem, tá bom? paulo.gala@fgv.br. E no mais, agradeço então a presença de todos e espero encontrá-los lá no curso. Se vocês fizerem o curso, acho que vocês vão gostar bastante. Claro que eu sou suspeito, então vocês devem dar o devido desconto à minha propaganda aqui. Tem no chat aqui. Aqui, ó, acabei de ver pergunta aqui, ó. Obrigado pela aula. Como se explica que na década de 80 a inflação era alta, existia quase pleno emprego, hoje a inflação é baixa e o desemprego é alto? Boa, essa aqui eu vou deixar para responder no curso, tá? É uma longa discussão. Na verdade, o pleno emprego, ele, num certo sentido, ele causa a inflação. Né? Uma economia que está em pleno emprego, ela tende a produzir mais alta de salário e a alta de salário tende a produzir mais inflação. Então, é natural... É natural uma situação de desemprego alto com inflação baixa, porque ele tira pressão dos salários, principalmente dos salários, né? Porque tem muita gente disposta a trabalhar por salários mais baixos. Tá? Mas aí no curso eu dou uma explicação mais detalhada. Bom, gente, então, se não tem mais perguntas, fico por aqui. Obrigado, agradeço a presença de todos e depois, para quem quiser mais aulas, estaremos lá no curso. Obrigado. Vou agora encerrar aqui o negócio, bater cabeça um pouco, mas foi isso então. Obrigado, boa noite a todos.